Oi, seja bem-vindo a mais um estudo. Às vezes nós estamos fazendo exatamente o que é certo, e mesmo assim o vento fica contrário. Você obedece, tenta seguir em frente, mas a sensação é de estar no meio da noite, lutando sozinho contra algo maior que você. E o mais difícil não é o vento, é a dúvida que começa por dentro. Existe um momento na Bíblia em que os discípulos passaram exatamente por isso. Em Mateus 14, 22 a 33, Jesus envia eles para o mar, o vento sopra forte, o medo aparece, e algo surpreendente acontece no meio da tempestade. Hoje nós vamos entender o que esse trecho realmente mostra sobre medo, fé, e sobre quem Jesus é quando tudo parece instável. Vamos para o texto. Leitura do texto bíblico de Mateus 14, 22, 33. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: "Coragem! Sou eu! Não tenham medo!" Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha!" respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco, e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Esse episódio acontece logo depois da multiplicação dos pães. A multidão foi alimentada. O milagre foi grande. Mas agora o cenário muda. Jesus manda os discípulos entrarem no barco. Eles não estavam ali por erro ou desobediência. Estavam porque obedeceram. Enquanto isso, Jesus sobe ao monte para orar. Durante a noite, o vento fica forte. O barco é atingido pelas ondas. Eles estão no meio do lago, sozinhos, no escuro, com vento contrário. O texto mostra algo importante. Seguir Jesus não impede a tempestade. A tempestade não significava que estavam fora da vontade de Deus. Foi Jesus quem mandou que eles atravessassem. Mesmo assim, enfrentaram vento forte. Às vezes pensamos que, se estamos fazendo o que é certo, tudo deveria ser tranquilo. Mas a Bíblia não promete isso. Obediência não elimina dificuldades. Jesus foi até eles. O texto diz que, de madrugada, Jesus foi ao encontro deles, andando sobre a água. Ele não gritou da margem. Ele não esperou o vento parar. Ele foi até onde eles estavam. Isso muda tudo. O milagre não começa quando o vento se acalma. Começa quando Jesus se aproxima. O medo pode distorcer a visão. Quando viram Jesus, acharam que era um fantasma. O medo fez com que interpretassem errado. Quantas vezes também fazemos isso? Em vez de enxergar cuidado, vemos abandono. Em vez de perceber direção, vemos ameaça. Mas Jesus fala claramente: "Sou eu. Não tenham medo." Antes de resolver o problema, ele se revela. Pedro saiu do barco e isso foi real. Pedro pediu para ir até Jesus. E ele foi. Ele realmente andou sobre a água. Mas quando percebeu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. A fé dele não foi fingida. O medo dele também não. Isso mostra que fé não é ausência de medo. É dar um passo mesmo sentindo insegurança. Quando eu era criança, comecei a fazer aulas de natação. Eu não sabia nadar direito, mas queria muito aprender a mergulhar até o fundo da piscina. Em uma aula, tentei descer até o fundo, mas não conseguia. Eu parava no meio do caminho. Tinha medo. Lembro que a professora entrou na piscina com a gente. Ela me segurava enquanto eu tentava descer. Ela não me empurrava sozinha, nem me deixava afundar.
Ela ficava ali, me sustentando, até que eu conseguisse encostar a barriga no fundo da piscina. Ela estava comigo dentro da água. Esse texto me lembra disso. Pedro afundou, mas Jesus estava ali. Jesus segura antes de corrigir. O texto diz: imediatamente Jesus estendeu a mão. Primeiro ele segura. Depois pergunta: por que você duvidou? Há correção, mas há cuidado. Ele não deixou Pedro afundar para ensinar uma lição. Ele salvou primeiro. O vento acalma, mas o maior milagre é a revelação. Quando eles entram no barco, o vento se acalma. Mas o ponto mais forte do texto está no final. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Eles já tinham visto milagres, mas agora entenderam algo mais profundo sobre quem ele é. A tempestade revelou o que o milagre anterior ainda não tinha deixado tão claro. Esse texto não é apenas sobre andar sobre a água. É sobre reconhecer quem Jesus é no meio do medo. Eu tenho interpretado tudo pelo vento ou pela voz dele? Quando começo a afundar, eu me afasto ou grito por socorro? Tenho esperado o vento parar para crer, ou tenho crido mesmo com vento contrário? O medo é real, mas ele não precisa definir o final da história. Em Mateus 14, 22 a 33, o vento foi forte. O medo foi verdadeiro. Pedro afundou, mas Jesus foi até eles. Ele chamou, ele sustentou, ele se revelou. No fim, o que permaneceu não foi o vento. Foi a certeza, ele é o Filho de Deus. No próximo estudo, veremos o que acontece quando Jesus chega ao outro lado do lago e as pessoas o procuram em busca de cura. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigada por ser um Deus bom e justo. Obrigada porque o Senhor não espera a tempestade acabar para vir ao nosso encontro. Quando o medo tentar dominar o nosso coração, nos ajude a ouvir a Tua voz dizendo: sou eu. Não tenham medo. Nos ensina a confiar mais na Tua presença do que nas circunstâncias. Fortalece a nossa fé quando ela é pequena e vacila. Nos ajude a dar passos em Tua direção, mesmo quando não entendemos tudo ao redor. Se começarmos a afundar, nos lembre de clamar por Ti. E guarda o nosso coração da dúvida que nos paralisa. Abençoa cada pessoa que está fazendo este estudo. Dá entendimento a quem está começando na fé e renova a confiança de quem precisa recomeçar. Que possamos aprender a reconhecer que o Senhor está conosco, antes mesmo do vento parar. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero te lembrar de algo. Esse estudo não termina aqui. A palavra de Deus é viva. Ela continua trabalhando em nós, mesmo depois que o vídeo acaba. Então não trate isso como mais um conteúdo. Leve essa reflexão com você hoje. Se esse estudo te ajudou a entender melhor o texto, se inscreva no canal. Nós estamos caminhando capítulo por capítulo, sem pular as partes difíceis. E se você quer acompanhar mais de perto e receber os próximos estudos, os links dos grupos estão na descrição. Nós seguimos juntos. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Te vejo no próximo estudo.